Bom dia, turma! Hoje a gente vai estudar os tecidos cartilaginosos, vamos falar das suas características, da organização histológica, mecanismo de crescimento, os tipos de tecidos cartilaginosos e muitas coisas interessantes. Vamos lá? Bom, os tecidos cartilaginosos, como vocês sabem, formam as cartilagens, que são peças, que a gente encontra espalhadas aí pelo corpo, que executam diversas funções. Uma das funções é a de sustentação. Como assim? Bom, existem partes do nosso corpo que têm sustentação óssea, mas outras são sustentadas por placas de cartilagem, por peças de cartilagem, como por exemplo, a gente pode mencionar a orelha externa, o ápice do nariz, os órgãos do trato respiratório, como laringe, traqueia, brônquios, enfim. Nós vamos aprender que uma das características da cartilagem, dos tecidos cartilaginosos, é um alto grau de hidratação, o que lhes confere função de amortecimento. Nós vamos estudar daqui a pouquinho as características da matriz cartilaginosa e vocês vão ver que essas características propiciam que as cartilagens tenham tanto firmeza, rigidez, quanto uma certa resiliência, uma certa flexibilidade. Então, a alto grau de hidratação das cartilagens amortece os impactos que o nosso corpo sofre, que o nosso esqueleto, o nosso sistema esquelético sofre. Outra função importante das cartilagens é promover articulação. E aí a gente tem as cartilagens participando de dois tipos de articulação. A gente tem as sincondroses, que são articulações fixas, São articulações imóveis. Então, a gente vai ter uma peça cartilaginosa conectando dois ossos, por exemplo, na sínfise púbica, E temos também cartilagens participando das articulações que apresentam maior mobilidade, são as diartroses. Diartroses são articulações que propiciam amplitude de movimento, grande amplitude de movimento. Então, são as articulações do joelho, dos ombros, cotovelos, punhos, tornozelos, não é? Que acontece nessas articulações, as superfícies ósseas são revestidas por placas de cartilagem e alina. Reparem nesse desenho que a gente tem aqui ao lado. Então, a gente tem aqui, uma superfície óssea, uma epífise, articulando com outro osso, com outra superfície óssea. Entre os dois ossos, nós temos uma cavidade, a cavidade sinovial. O conjunto, ou seja, a articulação, é envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo, a cápsula articular, e as células mais internas dessa cápsula secretam um filtrado plasmático que a gente chama de fluido sinovial ou líquido sinovial. Bom, nas diartroses, as superfícies articulares são revestidas por uma plaquinha de cartilagem hialina chamada de cartilagem articular. Então, nesse caso, a cartilagem não só participa, ou seja, é um dos componentes da articulação, mas ela tem a função de proteger as superfícies ósseas que estão articulando, evitando que elas se desgastem durante o atrito gerado pelo movimento. Uma outra função importante do tecido cartilaginoso é propiciar ou promover a formação de alguns ossos. Então, existe um mecanismo de ossificação chamado mecanismo endocondral, que nós vamos estudar quando a gente estiver falando de formação óssea, onde os ossos são precedidos por um molde cartilaginoso.
É o que acontece, por exemplo, nesses ossos, nos ossos longos. Então, aqui nesse nosso desenho, ó, a gente tem a representação de 2 ossos longos articulando. Durante a gênese desses ossos, a gente tinha um molde cartilaginoso, cartilagem hialina, em toda a extensão do que viria a ser esse osso. Através de um processo que a gente vai estudar, onde a cartilagem passa por fases calcificadas, é destruída e substituída por ossos, por tecido ósseo, o ossinho então vai se formando. Porém, as bordas do molde cartilaginoso, ou nas bordas do molde cartilaginoso, a calcificação não acontece, preservando então o tecido hialino cartilaginoso, que passa a ser chamado de cartilagem articular. Compreenderam? O que eu quis dizer é que essa superfície óssea é, na verdade, um resquício da cartilagem hialina que formava todo o esboço do osso longo que está aqui articulando. E uma outra função que a gente pode conceder aí, ou que a gente pode atribuir às cartilagens, é promover crescimentos ósseos. Então, por exemplo, nos ossos longos, durante boa parte da vida, entre a diáfise e as epífises, nesse desenho não mais, mas a gente vai encontrar um disco de cartilagem hialina chamada disco epifisário, e esse disco vai promover o crescimento em altura desse osso. Na mandíbula também temos placas de cartilagem que vão promover o crescimento do ramo da mandíbula. Então, cartilagens são importantes no crescimento em altura de muitos ossos. Para a gente compreender como que as cartilagens executam suas funções e como que é a dinâmica do tecido cartilaginoso, é importante a gente conhecer algumas das suas características. E a primeira que eu vou citar é que o tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo, ou seja, suas células são afastadas umas das outras e o espaço entre elas ocupado por uma matriz formada por fibras e por substância fundamental amorfa. Mas o que diferencia então o tecido cartilaginoso de um tecido conjuntivo comum, por exemplo? A principal diferença, são algumas diferenças, né? Mas a principal, que vai acarretar várias outras, é o fato desse tecido ser avascular. Então, não existe vaso sanguíneo atravessando as cartilagens, passando por dentro do tecido cartilaginoso. Isso faz com que as cartilagens sejam sempre envoltas por um tecido conjuntivo comum vascularizado, e esse tecido então vai acabar formando uma cápsula no entorno da cartilagem e ele é chamado pericôndrio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que as cartilagens são dependentes do pericôndrio, ou seja, oxigenação e nutrição chega até a cartilagem pelos vasos sanguíneos do pericôndrio e os catabólitos, né, também são drenados pelos vasos do pericôndrio. Bom, se a gente entende que as cartilagens são peças que têm aí alguns centímetros de comprimento, espessura e largura, a gente vai entender que algumas das células cartilaginosas vão ficar bastante distantes da superfície onde se localiza o pericôndrio, fonte de oxigenação e fonte de nutrição. Portanto, essas células vão precisar deixar a matriz bastante hidratada para que as condições de difusão sejam boas o suficiente para que o oxigênio saia da superfície da cartilagem e atinja as células mais internas, bem como os nutrientes, né, os insumos para o metabolismo celular, e também seja uma matriz hidratada o suficiente para permitir a difusão de CO2 e catabólitos
do interior da cartilagem em direção à superfície. Nós já sabemos, já aprendemos, quando a gente estudou o tecido conjuntivo comum, que a molécula hidrofílica da matriz do conjuntivo é o ácido hialurônico. Ácido hialurônico é a molécula hidrofílica da matriz dos tecidos conjuntivos. E sabemos que as proteoglicanas que se associam ao ácido hialurônico têm, através das suas glicosaminoglicanas, a capacidade de reter temporariamente moléculas de água na matriz. Logo, se as cartilagens precisam manter uma matriz hidratada, é de se compreender que a sua matriz seja rica tanto em ácido hialurônico quanto em proteoglicanas, certo? Então, veja, uma coisa vai levando a outra. O fato da cartilagem ser avascular exige que ela se relacione com um tecido conjuntivo vascularizado chamado pericôndrio. Ela depende da vascularização desse tecido para sobreviver. E para fazer com que os insumos cheguem até o seu interior e os catabólitos deixem o seu interior, elas precisam manter a matriz bastante hidratada. Então, as células cartilaginosas produzem muito ácido hialurônico e muita proteoglicana para manter a matriz dessa maneira. Bom, além, a gente sabe que ácido hialurônico e a proteoglicana, eles vão contribuir para formar a substância fundamental amorfa dessa matriz. E a sustentação mecânica vai ser dada por fibras colágenas. Cartilagens elásticas e hialinas apresentam colágeno do tipo 2 na sua matriz. Apenas as cartilagens fibrosas, ao invés do colágeno do tipo 2, apresentam colágeno do tipo 1. A gente já aprendeu também que o colágeno 1 é o colágeno que forma fibras mais espessas e, portanto, mais resistentes. Em função das cartilagens fibrosas estarem localizadas em locais onde o estiramento, a tração sobre elas é intensa, elas precisam de ter mais resistência mecânica. Por isso, os condrócitos e condroblastos nas cartilagens fibrosas, ao invés de secretar o colágeno 2, secretam o colágeno 1. E por que então que eu coloquei aqui o colágeno 2 como sendo característico dos tecidos cartilaginosos? Coloquei porque o colágeno do tipo 2 ele é encontrado exclusivamente nas cartilagens. Então, ele não é encontrado em todas as cartilagens, mas ele não é encontrado em outro tecido que não seja o cartilaginoso. Por isso, eu coloquei ele aqui como sendo característico dos tecidos cartilaginosos, ok? Bom, o fato ainda, do tecido cartilaginoso ser avascular fará com que ele tenha difícil capacidade de regeneração. Quando uma cartilagem sofre lesão, o que acontece é que o tecido conjuntivo do pericôndrio cresce em direção à lesão, em direção à fissura ou à fratura e cola, fixa as duas partes separadas pela fratura, separadas pela lesão. Esse tecido é um tecido conjuntivo denso e, portanto, a gente fala que as cartilagens, elas cicatrizam e não regeneram, Porque regeneração pressupõe que o tecido neoformado tenha as mesmas características que o tecido lesionado tinha. E não é o que acontece com os tecidos cartilaginosos. E, ainda em função
de não ter vasos sanguíneos atravessando o seu interior, cartilagens e tecidos cartilaginosos são resistentes a infecções. Então, a gente não encontra infecção dentro da cartilagem. A gente pode encontrar infecção em volta da cartilagem, no tecido conjuntivo do pericôndrio. Mas não tem como um agente infeccioso se infiltrar na matriz de cartilagem, porque os vasos sanguíneos não as atravessam, certo? Vocês poderiam pensar, bom, se o pericôndrio pode ser infectado, o micro-organismo poderia adentrar a cartilagem, invadindo sua matriz, não é? Porém, o que acontece é que a matriz da cartilagem, em função da alta quantidade de água e proteoglicanas, ela adquire uma viscosidade, uma densidade tal que não permite emissão de pseudópodes. Então, nenhuma célula consegue emitir pseudópodes na matriz da cartilagem e se deslocar lá dentro. Nem mesmo as próprias células cartilaginosas se deslocam dentro da cartilagem, porque a densidade da matriz não permite que elas o façam. Então, nesse slide, a gente observa aqui a representação dos componentes da matriz cartilaginosa, especificamente da substância fundamental amorfa. Então, nós teremos na substância fundamental amorfa várias moléculas de ácido hialurônico, que já sabemos é uma molécula bastante hidrofílica, e é uma molécula que agrega no seu entorno várias proteoglicanas, como vocês estão observando aqui nesse desenho. Uma proteoglicana é uma molécula grande, formada por um eixo proteico. Então, essa linha verde que vocês estão vendo aí no meio da molécula é uma proteína. E no entorno dessa proteína, nós vamos encontrar vários polissacarídeos lineares do tipo glicosaminoglicana. Então, em volta da proteína existem várias GAGs, várias glicosaminoglicanas. As glicosaminoglicanas mais comuns na matriz da cartilagem, as que a gente encontra em maior quantidade, são essas longas, essas compridas aqui, ó, que são os sulfatos de condroitina, e essas de cadeia um pouquinho mais curtas, que a gente encontra próximo ao ácido hialurônico, que são os queratans sulfatos, ou sulfatos de queratina, certo? Então, são as mais comuns. Então, olha, ácido hialurônico vai atrair água do pericôndrio para o interior da matriz. Essas moléculas de água vão se combinar com as glicosaminoglicanas das proteoglicanas, ficando retidas na matriz e, consequentemente, então, a matriz da cartilagem vai ser bastante hidratada. Essa hidratação propicia que as cartilagens tenham resiliência e possam ser parcialmente comprimidas, absorvendo impactos que o corpo possa sofrer. Então, a grande quantidade das moléculas que nós vimos no slide anterior faz com que a matriz adquira uma densidade que dificulta a diapedese de certos micro-organismos. Por isso, nós falamos no slide anterior que as cartilagens são resistentes à infecção. Bom, algumas características a gente já conhece do ácido hialurônico, Desde quando a gente estudou o tecido conjuntivo comum, nós já sabíamos que ele é uma molécula hidrofílica e que agrega proteoglicanas no seu entorno, não é? Mas a gente precisa conhecer aqui agora uma outra
característica do ácido hialurônico que vai ser importante para a gente entender mais tarde a dinâmica dos condrócitos e condroblastos. Então, ácido hialurônico em grande concentração é antimitótico, ou seja, inibe mitose, certo? Guardem essa característica e vocês vão entender como que ela se aplica na vida das cartilagens daqui a alguns instantes. Nós aprendemos também, quando a gente estudou o tecido conjuntivo comum, que o ácido hialurônico, junto com as proteoglicanas, desempenha um papel estrutural. E é importante a gente relembrar essa característica. Vamos entender isso no próximo slide. Esse é um desenho do livro do Junqueira que mostra para a gente como que a substância fundamental amorfa, através do ácido hialurônico e das proteoglicanas, se combina com as fibras colágenas e contribui para dar firmeza ao tecido, contribui para a sustentação do tecido. Então, olha só, a gente tem aqui representado em azul duas fibras colágenas do tipo 2. Nós sabemos que nos tecidos conjuntivos, todos os espaços entre as células e as fibras são ocupadas pela substância fundamental amorfa. Então, temos aqui nesse espaço, entre as fibras, a representação do ácido hialurônico, que tem cadeia longa, e das várias proteoglicanas que nele se inserem, tá? Como isso é um desenho, a gente está vendo essas proteoglicanas aqui dos dois lados, né, do ácido hialurônico. Mas se a gente pensar em 3 dimensões, a gente vai entender que essas proteoglicanas, elas também se projetam para o plano posterior a esse que nós estamos vendo e também o plano anterior, ou seja, elas estariam voltadas tanto para frente desse desenho quanto para trás também. E outras fibras colágenas que estivessem passando à frente ou atrás do slide entrariam em contato com essas proteoglicanas. Então, vamos relembrar aqui, olha, a proteoglicana é uma grande molécula que tem um eixo proteico ao qual várias glicosaminoglicanas, que são polissacarídeos, se associam. Uma das extremidades da proteína da proteoglicana terá afinidade de ligação com o ácido hialurônico, e é por isso que a gente tem tanta proteoglicana no entorno do ácido hialurônico. Mas a outra extremidade da molécula proteica da proteoglicana tem afinidade de ligação com as fibras colágenas. Então, a substância fundamental amorfa acaba interligando e fixando fibras colágenas próximas entre si, através aí da afinidade que as proteoglicanas têm com as moléculas de colágeno, com as fibras de colágeno. Eu não sei se ficou claro isso, mas eu costumo fazer a seguinte analogia para que os alunos entendam melhor essa função estrutural do ácido hialurônico das proteoglicanas. Peço para os alunos imaginarem que eles vão ter que passar uma noite na mata e eles estão despreparados, não tem barraca, não tem nada disso. Então, como é que eles vão se virar, né? Vamos imaginar que eles vão pegar alguns galhos, alguns troncos de árvore, vão fincar no chão. Então, esses troncos correspondem às fibras colágenas, que são elementos resistentes, fortes, certo? Então, eles vão fincar lá 4 troncos na terra e imaginem que eles tivessem uma lona. Então, eles iam colocar essa lona, abrir a lona em cima desses troncos que eles fincaram na terra e fizeram uma barraca para passar a noite. Bom, se esses troncos, né, se a historinha for só essa barraca vai ficar meio capenga, meio, né, cambaleante. Mas se eles tiverem, né, se as pessoas tiverem uma corda, uma corda, e essa corda for enrolada
num primeiro tronco, estendida até um segundo e enrolada num segundo, depois no terceiro, no quarto e no primeiro. Ou seja, se esses elementos fortes, de resistência, forem interligados uns aos outros, através de elementos até mais frágeis, né? O conjunto como um todo ganha mais resistência, ganha mais estrutura, né? Ou seja, a barraca fica mais firme. Entenderam? Então a gente entende que as cartilagens elas são ao mesmo tempo rígidas, porque têm elementos de sustentação fortes, interligados uns aos outros, e flexíveis, ou com uma certa flexibilidade, porque como a matriz é muito hidratada, essa cartilagem se torna relativamente compressível e assim ela consegue amortecer impactos. Não é à toa que entre uma vértebra e outra temos discos de cartilagem para amortecer o impacto exercido pelo caminhar, pelo pular e etc. A mesma coisa na articulação do joelho. Ainda falando da sustentação das cartilagens, esse desenho mostra para a gente o seguinte: na cartilagem, o principal tipo de colágeno é o colágeno do tipo 2, com exceção das cartilagens fibrosas. Então, veja, 95% corresponde a moléculas de colágeno do tipo 2. No entanto, nós teremos sempre associados ao colágeno 2 o colágeno 9 e o colágeno 11. O colágeno 9 ele vai ser encontrado na superfície da fibra colágena 2 e o colágeno 11 associado ao colágeno 2, mas tanto na superfície quanto no seu interior. Próximo, à superfície das células cartilaginosas, interligando a célula com a matriz, nós vamos encontrar colágeno do tipo 6, num percentual bem pequeno, Mas a maior parte da matriz vai ser ocupado por fibras como essas que vocês estão vendo aqui, cujo principal componente é o colágeno 2, mas que apresenta também colágeno 9 e colágeno 11 associado. Nos tecidos cartilaginosos, nós encontramos dois tipos de células, os condroblastos e os condrócitos. Já sabemos que o sufixo blasto significa jovem, não é? Então, os condroblastos são células jovens, e aqui jovem significa duas coisas. Significa uma célula que foi recém-formada, foi recém-produzida, ou seja, jovem em termos temporais, mas também jovem em termos metabólicos, ou seja, é uma célula bastante ativa que produz muita matriz em pouco tempo. Os condroblastos são produzidos a partir de células mesenquimais, localizadas no pericôndrio. Vocês estão vendo aqui uma imagem, um corte de uma cartilagem hialina. Essa é uma fotografia do livro do Junqueira. E vocês estão vendo aqui, eu demonstrei para vocês com a chavinha, o pericôndrio, tecido conjuntivo denso, ordenado, que reveste as cartilagens, formando uma espécie de cápsula. Então, se o pericôndrio reveste a cartilagem como um todo, isso é um corte, a gente vai encontrar o pericôndrio em ambas as faces desse corte. Então, no pericôndrio, na parte mais profunda do pericôndrio, encontraremos uma grande quantidade de células mesenquimais. Pericôndrio é formado por tecido conjuntivo comum, então tudo que a gente já sabe que tem no tecido conjuntivo comum, a gente encontra no pericôndrio. Fibrócitos, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, vasos sanguíneos, fibras, enfim, tudo, Inclusive células mesenquimais. Células mesenquimais, a gente já sabe,
é um tipo de célula-tronco, ou seja, uma célula que se divide por mitose semiconservativa. Quando a célula mesenquimal do pericôndrio é induzida a se dividir, uma das células filhas se diferencia em condroblasto e a outra continua sendo mesenquimal para dali a um pouco de tempo formar um novo condroblasto. Sendo assim, então, sendo os condroblastos formados a partir das células mesenquimais do pericôndrio, eles vão sempre ser encontrados na periferia da cartilagem, pertinho do pericôndrio, ok? Os condroblastos são células que têm um formato meio achatado. O núcleo é achatado e a célula também, certo? Então, ó, esse aqui é um condroblasto, esse aqui também, esse também, esse também, esse também, aqui embaixo também. Esse é um condroblasto que o corte não chegou a passar pelo núcleo, condroblasto, enfim, onde eu estou acendendo a luzinha aí são os condroblastos, tá? Esse aqui também é um condroblasto mais velhinho, mas ainda é condroblasto. E os condrócitos? Bom, os condrócitos são células adultas que fazem a mesma coisa que o condroblasto faz, produz matriz de cartilagem, só que produz menor quantidade de matriz e mais lentamente. Os condrócitos têm um formato mais arredondado, então aqui vocês estão vendo um condrócito, olha, núcleo, núcleo, núcleo. Essa manchinha rosa que vocês estão vendo aqui é o citoplasma. E vocês conseguem perceber tanto em volta dos condrócitos quanto em volta dos condroblastos uma cavidade branquinha. Estão percebendo? Esse espaço branquinho é chamado lacuna ou condroplasto. Plasto com P, P de pato. Então, cuidado para não confundir condroblasto, que é a célula jovem, com condroplasto, que é essa cavidade, esse espaço que a gente percebe no entorno das células, que nada mais é do que o resultado da desidratação a que o tecido foi submetido durante o processo de preparação da lâmina. Então, vocês sabem que quando a gente prepara um material para fazer lâmina histológica, esse material é passado por uma série alcoólica e esses banhos de álcool desidratam os tecidos e desidratam as células também, então elas acabam murchando. Então, significa que quando essas células eram vivas, elas ocupavam todo esse espaço e não só o que a gente está vendo aqui de citoplasma, ou seja, elas eram maiores. Mas na lâmina, depois da desidratação, elas perderam água do seu citoplasma, murcharam e aí aparecem esses espaços aqui que são as lacunas ou condroplastos, certo? Então, condrócitos são células maiores, mais arredondadas, que a gente encontra no centro, na parte mais interna da cartilagem. Na verdade, o condrócito, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele um dia já foi condroblasto, certo? Ou seja, o condroblasto ele é formado a partir da célula mesenquimal, inicia um processo de síntese de matriz, sintetiza bastante matriz intercelular, depois ele diminui o metabolismo e passa a se comportar como condrócito, né? Vocês estão vendo que à medida que o tempo vai passando, os condroblastos eles vão ficando cada vez mais gordinhos, vamos falar assim, ó. Um condroblasto recém-formado, ele é achatado e bem magrinho. Depois ele vai ficando, ó, esse aqui já é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais largo, esse aqui também já é mais velhinho, enfim, olha esse aqui, ó, já está quase virando condrócito, certo? O tempo vai passando, ele vai aumentando de volume, vai diminuindo a intensidade de síntese de matriz e se acaba se tornando um condrócito. Condroblastos não sofrem mitose, porém, condrócitos sofrem mitose. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, olha, dentro de uma lacuna
duas células, né, recém-formadas. Se essa cartilagem continuasse viva, dali a pouco a gente veria que essas células sintetizariam um pouquinho de matriz aqui, ó, separando as duas, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Essas duas foram separadas, mas são irmãs e fazem parte de um grupo chamado grupo isógeno. Reparem também que imediatamente em volta dos condrócitos, a matriz é mais basófila. Ela é mais roxinha quando corada em HE. Essa matriz é chamada matriz territorial. E é a matriz que o condrócito produziu depois de já ter se tornado condrócito. Então, vou repetir. Condrócitos e condroblastos fazem a mesma coisa, seja o quê? Produzir matriz intercelular ou extracelular. A diferença é que o condroblasto produz grande quantidade de matriz rapidamente e o condrócito pequena quantidade de matriz lentamente. Além disso, a matriz que o condrócito produz ela tem um teor de ácido hialurônico maior do que a matriz que o condroblasto produz. Então, ambas as matrizes são basófilas, ou seja, se coram por corantes básicos, porque são ricas em ácido hialurônico. Mas a matriz territorial, ela é mais rica ainda. Então, na lâmina, ela vai se apresentar mais basófila do que a matriz interterritorial, que foi produzida quando essas células ainda eram condroblastos. Certinho? Todo tecido conjuntivo, todo tecido de natureza conjuntiva, se forma durante a embriogênese por tecido mesenquimal. Então, vocês estão vendo aqui nesse primeiro quadradinho, na letra A, aí, células mesenquimais estreladas formando o tecido mesenquimal. No embrião, nos lugares onde for preciso formar cartilagem, essas células mesenquimais vão receber estímulos e vão se dividir e vão começar a se diferenciar em condrócitos. Então, vocês veem aqui na letra B, várias células arredondadas, com característica de condrócitos, secretando uma matriz intercelular, matriz de cartilagem, ou seja, fibras colágenas, muito ácido hialurônico, proteoglicana, enfim. Então, começa a síntese da cartilagem dessa maneira. À medida que o tempo vai passando e que essas células produzem cada vez maior quantidade de matriz entre elas, elas vão se afastando e vão formando os grupos isógenos. Olha, começam a sofrer divisão, formam os grupos isógenos, passam a secretar aquela matriz territorial, que é mais basófila. Enquanto isso, na periferia da cartilagem, que não está desenhada aqui nesse slide, o tecido mesenquimal se diferencia em tecido conjuntivo comum e forma o pericôndrio da cartilagem. De modo que esse esboço cartilaginoso, né, ou essa cartilagem primitiva, ou primordial, vamos falar assim, ela vai continuar crescendo a partir da periferia, com a formação de novos condroblastos a partir das células mesenquimais do pericôndrio. Então, a partir do momento que a cartilagem já tiver sido estruturada, ela vai continuar crescendo. E a gente didatiza o crescimento das cartilagens em dois tipos. Então, a gente tem o crescimento aposicional, que é o que acontece na superfície da cartilagem, toda vez que uma célula mesenquimal forma um novo condroblasto e que esse condroblasto vai secretando matriz no seu entorno.
Com isso, a cartilagem vai crescendo. Lembrem-se do que eu falei para vocês no slide anterior. A matriz da cartilagem ela é densa e não permite que as células se desloquem, que emitam pseudópodes e migrem. Então, na verdade, quando a gente fala que o condrócito tem localização profunda na cartilagem, que ele se localiza no interior, na parte mais central da cartilagem, não significa que ele migrou até lá. Não, é que ele foi formado num momento em que a cartilagem era menor, o pericôndrio vinha até aqui, onde eu estou passando o cursor, e a célula mesenquimal deu origem a um condroblasto que está se tornando condrócito. O tempo foi passando, esse condrócito produziu um pouquinho de matriz, a célula mesenquimal do pericôndrio produziu um novo condroblasto. Esse condroblasto vai produzir matriz, empurrar o pericôndrio mais para fora, né, da superfície da cartilagem, e a cartilagem, então, com o tempo, ela vai se espessando, ela vai crescendo, e novos condroblastos vão sendo formados, e aqueles condroblastos que foram formados anteriormente acabam ficando cada vez mais profundamente localizados, não porque eles migraram, mas porque a cartilagem está crescendo na sua superfície ou através da sua superfície. Então, esse crescimento que acontece na superfície da cartilagem por deposição de novas camadas de condroblastos e, portanto, de tecido cartilaginoso, esse crescimento é chamado de crescimento aposicional. Então, o crescimento aposicional ele é feito pela diferenciação de células mesenquimais em condroblastos e subsequente síntese de matriz cartilaginosa por esses condroblastos. E é um crescimento que acontece na superfície das cartilagens, né? Por deposição de novas camadas. No entanto, como os condrócitos têm a capacidade de produzir a matriz territorial, de se dividirem, formando grupos isógenos, e entre uma divisão e outra eles secretam mais um pouquinho de cartilagem, acaba que a cartilagem também cresce de dentro para fora. E esse crescimento de dentro para fora, promovido pela síntese de matriz territorial e formação de grupos isógenos, esse crescimento é classificado como intersticial. Então, resumindo, cartilagens crescem por aposição e crescem por mecanismo intersticial. O crescimento aposicional, ele acontece por deposição de camadas de cartilagem na superfície dela, né, como se fossem camadas, e é promovido, ou ele é feito através da transformação ou diferenciação de células mesenquimais em condroblastos, síntese de matriz. O intersticial é decorrente da síntese de matriz territorial pelos condrócitos e por suas divisões formando grupos isógenos. Os grupos isógenos também são chamados de ninhos de condrócitos. Então, nós temos aqui uma fotografia de uma lâmina mostrando uma cartilagem hialina. Vocês estão vendo aqui na superfície dessa cartilagem o tecido conjuntivo denso ordenado, esse é o pericôndrio. Nele nós encontramos células mesenquimais, além de outras células, as mesenquimais se concentrando na parte mais profunda do pericôndrio. De tempos em tempos, elas se dividem, uma célula filha se transforma em condroblasto, a outra continua sendo mesenquimal para se dividir dali a um tempo. Condroblasto secreta grande quantidade de matriz em torno de si, e à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando mais volumoso, mais arredondado, passa a ser chamado e a se comportar como condrócito.
Esse condrócito, então, entra num processo de divisões mitóticas intercaladas com síntese de matriz territorial, formando grupos de condrócitos imersos na matriz cartilaginosa. Esses grupinhos de condrócitos são chamados grupos isógenos ou ninhos de condrócitos. Entre um condrócito e outro, no grupo isógeno, a gente vê a presença da matriz territorial, que é muito rica em ácido hialurônico. E aí vamos lembrar daquela característica que a gente falou do ácido hialurônico no slide anterior. Em alta concentração, o ácido hialurônico adquire propriedade antimitótica, ou seja, quando um grupo isógeno adquire um tamanho e uma quantidade de aproximadamente 16 condrócitos, a quantidade de ácido hialurônico no entorno dessas células vai ser tanta, ou seja, a quantidade de matriz territorial que eles terão produzido até então vai conter tanto ácido hialurônico que eles não vão mais se dividir. Então, o crescimento intersticial das cartilagens ele é limitado pelo teor de ácido hialurônico da matriz territorial. Já o crescimento aposicional, ele não tem limitação. Ele diminui com a idade, a intensidade diminui com a idade, porque a diferenciação dessas células é dependente do hormônio de crescimento. Como o hormônio de crescimento, a partir da juventude, a gente começa a diminuir a produção dele, então as cartilagens, elas têm capacidade de crescimento contínuo, mas elas fazem isso num grau bem lento, tá? Num grau bem pequeno, assim, elas não crescem rapidamente, vão crescendo lentamente. Como nós falamos no comecinho dessa apresentação, nós temos 3 tipos de cartilagens. A cartilagem hialina, que é a mais abundante no nosso corpo, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Todas 3 têm a mesma organização, os mesmos tipos celulares, as mesmas características, ou quase as mesmas características. O que diferencia esses 3 tipos de cartilagem entre si é o componente que predomina na sua matriz. Então vamos ver, cartilagens hialinas. Elas têm na matriz grande quantidade de ácido hialurônico e proteoglicanas. Elas contêm uma pequena quantidade de fibra elástica e muitas fibras colágenas do tipo 2. As cartilagens elásticas também, como qualquer cartilagem, terão muito ácido hialurônico e muita proteoglicana na sua matriz. Terão fibras colágenas do tipo 2 que darão sustentação a elas, mas elas terão mais fibras elásticas do que colágenas e, portanto, elas terão uma resiliência muito maior, né? Então, a capacidade de resistir a trações e compressões sem sofrer danos é maior. Já a cartilagem fibrosa também tem muita quantidade de ácido hialurônico, muitas proteoglicanas, pouca fibra elástica, só que ao invés de ter fibras colágenas do tipo 2, as cartilagens fibrosas terão fibras colágenas do tipo 1. Como exemplo de cartilagens hialinas, nós podemos citar a cartilagem que sustenta a porção anterior do septo nasal, a cartilagem que sustenta o ápice do nariz, os anéis de cartilagem da traqueia, as cartilagens tireoide e cricoide da laringe,
as placas cartilaginosas dos brônquios, as cartilagens articulares, aquelas que protegem o desgaste nas diartroses, certo? E também é o tipo de cartilagem que forma os esboços ósseos durante a embriogênese. Então, é a que mais forma os discos epifisários, enfim, amplamente encontrada no corpo. As cartilagens elásticas podem ser encontradas na orelha externa, na epiglote, na tuba auditiva. A cartilagem fibrosa, ela é encontrada formando o anel fibroso dos discos intervertebrais, os discos articulares do joelho, sínfise púbica, sínfise mentoniana, enfim, é encontrada no local onde os tendões se inserem nos ossos, ou seja, em locais que sejam mais sujeitos a tração e ou pressão. Bom, nesse slide a gente tem duas fotografias mostrando aí uma cartilagem hialina que foi corada em HE. Então, quando a gente usa essa coloração nas cartilagens, fica muito fácil a gente perceber e distinguir a matriz territorial, que é aquela que tem um teor de ácido hialurônico maior, que envolve condrócitos e grupos exógenos, e a matriz interterritorial, que tem também grande quantidade de ácido hialurônico, mas menor quantidade do que a territorial. Por isso, ao invés de corar em roxo, ela cora em lilás, ou seja, num tom mais basófilo também, mas menos intenso do que na cartilagem ou na matriz territorial. Então, aqui a gente está vendo à esquerda um aumento médio, pericôndrio, condroblastos na periferia, sintetizando a matriz, né, grande quantidade de matriz. À medida que esses condroblastos vão se tornando condrócitos, eles começam a secretar matriz territorial em torno de si, então vocês já começam a ver uma manchinha mais escura em torno dessas células. À medida que a concentração vai aumentando, a matriz territorial se torna bastante nítida, né? Enquanto isso, de vez em quando, os condrócitos sofrem mitose, formando os grupos exógenos, que a gente já sabe, quando atingem aí um número próximo de 16 células, param de se dividir em função da ação antimitótica do ácido hialurônico. Então, como exemplo de cartilagem elástica, a gente tem aqui uma placa de cartilagem da epiglote. E aqui a técnica utilizada foi de coloração, né? Foi a técnica do Ferroef, contracorado aí com HE. Então, Ferroef, só para lembrar, é uma técnica de coloração específica para evidenciar fibras elásticas. Elas ficam evidenciadas em preto ou roxo, bastante escuro. Então, tudo que vocês estão vendo pretinho aqui nessa fotografia são fibras elásticas. Então, a gente tem aqui uma plaquinha de cartilagem da epiglote, o pericôndrio está bem evidente aqui, os condroblastos, células achatadas na periferia da cartilagem, né? Condrócitos, células mais arredondadas no interior da cartilagem. Branquinho aqui é a lacuna, rosinha citoplasma e o núcleo. Na direita a gente tem um aumento maior daquela fotografia, então a gente está vendo aqui condrócitos, condroblastos na periferia. E a gente vê, lembra que a parte mais central da cartilagem é a parte mais antiga dela. Então, vocês percebam que aqui na parte mais antiga está tão pretinho, olha, que praticamente a gente só vê pretinho, só vê fibra elástica, de tanta fibra elástica que tem. Mas quando a gente vai na parte mais novinha da cartilagem, que são as regiões mais superficiais, o teor de fibra elástica ainda não é tão grande e a gente consegue identificar a fibra elástica em meio
ao restante da matriz que se cora aí. Aqui nessa coloração vai corar em rosa, né? O colágeno vai corar em rosinha, né? À medida que o tempo fosse passando, a cartilagem vai crescendo, essa cartilagem aqui vai ficando mais antiga e mais rica em fibras elásticas. Então, percebam que a organização é a mesma. Condroblastos periféricos, condrócitos no centro, formando grupos isógenos e tal. Aqui, a gente não consegue perceber a matriz territorial em função da coloração que foi usada. Se a gente fizesse um HE aqui, a gente veria a matriz territorial no entorno dos condrócitos. As cartilagens fibrosas, como eu comentei com vocês, elas têm a sua matriz rica em fibras colágenas do tipo 1, mas elas também têm condrócitos que normalmente se organizam enfileirados. Percebam aí um pouquinho de matriz territorial no entorno aí desses grupos isógenos, né, da matriz fibrosa. Vocês estão vendo aqui um disco com seu anel fibroso e seu núcleo pulposo. Então, a quantidade de ácido hialurônico aqui nessa região central é bem maior do que na periférica, né? E o grau de hidratação nessa região é muito grande. Então, essa região é responsável por amortecer os impactos mecânicos. E o anel fibroso, com sua alta concentração de fibra colágena do tipo 1, ele é responsável por conter a expansão do núcleo pulposo durante uma compressão. Para evidenciar as cartilagens fibrosas, é interessante a gente usar uma técnica de coloração que evidencie fibra colágena do tipo 1. Então, aqui, por exemplo, a gente utilizou o tricrômico de Gomori. E aí vocês estão vendo aí a matriz da cartilagem toda corada em verde, em função da grande quantidade de fibra colágena do tipo 1. Vocês conseguem ver os condrócitos, núcleos, citoplasma, um pedacinho aqui de lacuna, né? Os condroblastos na periferia, enfim. Outra técnica que poderia ter sido usada é a tricrômico de Mallory, né? Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu acho que deu para dar uma passada aí nas características gerais da cartilagem, no modo de organização das suas células e da sua matriz. Conseguimos correlacionar as características das cartilagens com as funções que elas executam e com também o modo de organização que elas desenvolveram. Então, como sempre, recomendo a vocês estudarem nos capítulos dos livros, fazerem os resumos de vocês e anotarem as dúvidas para que a gente possa discutir no nosso próximo encontro.